Grande e é por isso que nós estamos alegres. Vamos estudar a lição de número 10, 9 de março de 2025. A nossa lição tem por título: O pecado corrompeu a natureza humana. É o título da nossa lição de hoje. O pecado corrompeu a natureza humana. Nosso textual está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Textual, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nosso textual está na Epístola de Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Roma, no capítulo 3, versículo de número 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Esta é a verdade prática da nossa lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, e na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Leitura bíblica em classe: Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 12 a 14. Leiamos. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante. Vamos ver. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, esta é a nossa leitura bíblica em classe.
A nossa introdução. O ser humano, criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos, capítulo 5, na Epístola de Paulo, o apóstolo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente missão pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Muito bem. Meus amados, todos nós sabemos que o nosso futuro sempre é determinado pelas escolhas que nós fazemos no presente. A Bíblia diz, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 29. Olha o que diz as Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus. O que descobri é tão somente isso: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Estão vendo aí? O que descobri, disse o autor do Eclesiastes, que foi Salomão, é tão somente isso que descobri: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Às vezes, meus amados irmãos, as pessoas vivem reclamando do presente, vivem a reclamar das dificuldades que passam no presente, mas sendo que eles próprios são culpados e que passam as dificuldades no presente por causa das suas escolhas e decisões do passado. Não adianta reclamar, não adianta quando nós mesmos é quem somos o culpado pelas dificuldades que passamos hoje. A Bíblia tem um versículo que diz: de que se queixa o homem vivente? Se tiver que se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados. Se o homem passa dificuldades hoje, é por causa das escolhas que ele fez no passado. Então, todos nós sabemos que o nosso futuro depende e é determinado pelas escolhas que fazemos no presente. Deus criou o homem puro, mas eles buscaram muitas invenções. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis,
capítulo 1, versículo de número 27. Nós vamos ver aqui que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, nós vemos aqui, fazendo um adendo a esse texto aqui, que está no plural, façamos. Aqui nós já vemos, como nós já aprendemos em lições anteriores, a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pluralidade de Deus. Aqui está no plural, e disse Deus: façamos o homem. Está vendo essa palavra, façamos? É um verbo fazer aqui no plural. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam presentes desde a criação. Isto está intrínseco no versículo a qual nós estamos lendo. Mas trazendo para a lição de hoje, ele disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Jesus criou todas as coisas, colocou o homem para gerenciar as coisas que ele criou aqui na terra. Só que os homens, eles desviaram-se do alvo, do objetivo de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo, desviar-se do objetivo. Então, meus amados irmãos, Deus facultou ao homem a responsabilidade de administrar esse planeta. E olha o que nós temos feito. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, dando-lhe liberdade para que ele pudesse administrar tudo que Deus criou. Mas para que o homem pudesse ter liberdade de escolha, exercer uma liberdade de escolha, Deus criou a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou ali no jardim. E nós todos conhecemos a história, ou quase todos, podemos dizer. Aqueles que não conhecem irão conhecer a partir de agora, caso estejam nos acompanhando pelas redes sociais. Ali Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Como ali uma expressão da liberdade de escolha. Deus colocou para dar uma opção ao homem.
escolher. Se vamos a pensar, se Deus não tivesse colocado essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, a árvore do fruto proibido, o homem não teria como expressar liberdade. Ele estava facultado a servir a Deus sem nenhuma opção de escolha. Deus deu liberdade, escolha a toda a criação, inclusive aos anjos. E nós sabemos a história do anjo que se rebelou, que foi Satanás, a serpente. E também Deus facultou ao homem, a sua criação, para que tivesse liberdade e pudesse exercê-la plenamente. Mas os homens desobedeceram a palavra de Deus. Deus disse ao homem: da árvore que está no meio do jardim, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer do seu fruto, porque do dia que do fruto comerdes, certamente vocês morrerão. Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto, não comereis. Meus amados irmãos, havia também, Deus havia criado a árvore da vida, ela estava lá. O homem podia exercer a liberdade de se alimentar também daquela árvore. Porém, meus amados irmãos, qual foi a escolha do ser humano? Nós vemos e conhecemos que Satanás se apresentou ali, naquela época, e tentando o homem, ludibriou a comer do fruto proibido. Mas façamos a pergunta. Veja bem, se um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Ele sabe o futuro, Ele sabe o que vai ocorrer no futuro, é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um dos seus atributos. Então, Deus sabia que o homem iria pecar. Se Ele sabia, por que Ele colocou no jardim a árvore do fruto proibido, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Baseado no que já dissemos anteriormente, nós entendemos que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto, para que o homem pudesse ter liberdade de escolha, exercer a sua plena liberdade. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. Meus amados irmãos, Deus nos ama. Deus não quer que os homens o sirvam como que fosse por uma obrigação. Não. Deus quer que os homens o sirvam em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Deus quer que os homens o sirvam por amor, e foi assim desde a criação. Foi por isso que Deus
deu uma opção de escolha ao homem. Porque Deus não criou o homem para ser escravo. Deus criou o homem para que fosse livre. Então Deus deu-lhe desde o princípio a liberdade de escolha. Se não tivesse Deus criado a árvore do conhecimento do mal, do fruto proibido, e colocado no jardim, o homem não teria como expressar a sua liberdade de escolha, ou seja, não teria livre-arbítrio. Deus fez esta árvore por amor. Deus não quer que os homens sejam seus escravos, mas Deus quer que os homens o sirvam em espírito e verdade, na beleza da sua santidade. João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Olha aí, irmãos, foi no diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Depois você pode ler todo esse diálogo em casa. João capítulo 4, a partir do versículo 1, você verá. Então, meus amados, Deus quer que os homens o adorem, mas que seja de livre, espontânea vontade. É por isso que facultou ao homem a liberdade de escolha. E nós aprendemos, como falamos em lições passadas aqui também, no Apocalipse, há um versículo que diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor não arromba a porta de corações, Ele bate. Se você permitir, Ele entrará dentro da sua casa, dentro do seu coração e fará dele morada. Mas se você não permitir, Deus não arrombará. Jesus Cristo não arromba a porta de corações. Mas nós sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar, só esperando que as ovelhas desgarradas se distanciem do aprisco para tragá-las. É o leão. Quando a ovelha se desgarra do aprisco, onde está a totalidade das ovelhas, ela vira uma presa fácil na mão de Satanás. É por isso que certas pessoas, quando desviam do Evangelho, Satanás as prega logo. Satanás ali já destrói aquela ovelha porque se desgarrou do aprisco. É por isso que é bom estarmos na presença do Senhor, obedecendo a Deus. E nós vemos, meus amados, que o homem desobedeceu a Deus. Deus falou ao homem: no dia em que do fruto comeres, certamente morrerás. Olha, nós falamos aqui no início da nossa missão, todos nós sabemos que o nosso futuro sempre é determinado pelas escolhas que nós fazemos no presente. O homem poderia ter escolhido comer da árvore da vida, é isso? Mas ele preferiu dar ouvido a Satanás, que o convenceu a comer da árvore do fruto proibido. Ele escolheu a desobediência, e foi ele ludibriado por Satanás. Então, meus amados irmãos, mas nós sabemos que Deus providenciou também um resgate. Então, no Gênesis, diz Deus ao homem:
no dia em que do fruto comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Aí diz a Bíblia, abra sua Bíblia, vamos ver o que diz as Escrituras, lá na frente, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Está na nossa lição de hoje, na nossa leitura bíblica em classe. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Deus havia dito para o homem anteriormente? No dia em que do fruto comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Depois vai lá, leia todo o texto, busque ter o interesse de ler as Sagradas Escrituras e vocês entenderão. Deus disse ao homem: no dia em que do fruto comeres, certamente morrerás. Então, meus amados, o que diz as Escrituras? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso nós inferimos e deduzimos que todos pecaram. Todos morrem. Se todos morrem, foi porque estão incluídos na herança de Adão. A herança deixada por Adão é a herança da desobediência, que resultou na morte. Então, meus amados, todos os seres humanos morrem. A herança da morte passou a toda a humanidade. Por isso, todos pecaram. Então, meus amados, é assim que nós estudamos as Escrituras, é assim que nós aprendemos as Escrituras, estudando, porque, meus amados, o homem precisa hoje entender que para alcançar a salvação é preciso aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Por quê? Quando nós vemos João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos ali que nós precisamos aceitar a mensagem da cruz para alcançarmos a salvação das nossas almas. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele providenciou o resgate. Jesus Cristo é o resgate. Estudando as Escrituras, nós entendemos o porquê. Examinando as Escrituras, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Estudando, nós vamos entender o que ocorreu. Meus amados irmãos, é preciso aceitar o Evangelho. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
Assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas por um homem, irmão, entrou o direito, a ressurreição e a vida. Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Abra sua Bíblia. Os irmãos irão entender. É preciso estudar as Escrituras para compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. O primeiro homem da terra é terreno. Quem? É Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem da terra é terreno. Deus o fez do pó da terra. O segundo homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu de Maria, sendo gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então o primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Disse João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio ele estava lá, no Gênesis. Nós lemos no início: façamos, Jesus estava lá presente na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o Verbo, estava lá, era a sua palavra, era aquele que foi profetizado pelos profetas da antiguidade. Antigamente, Deus falava por meio dos profetas, mas hoje falou Deus a nós por intermédio do Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, vejam bem, Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden. Eles não resistiram à tentação. Satanás os ludibriou, os envolveu de tal forma que os enganou. E chegou para Eva dizendo: foi assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Aí então, meus amados, a Eva confirmou. Na verdade, ele disse: não comerás desta árvore, não de toda a árvore, mas desta árvore. E Satanás a enganou, dizendo o que para ela? Mas, olha, ele disse isso a vocês, é porque ele sabe que no dia que vocês desse fruto comerem, vocês se tornarão iguais a ele. E ali, os homens tentados pelo orgulho, pela vontade de querer ser maior que Deus, se alimentaram daquele fruto proibido. E nós sabemos o que Deus havia dito antes: do fruto e do fruto comeres, certamente morrerás. E assim entrou a morte no mundo. As pessoas, a partir daquele momento, que iam nascendo, Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai, enchei a terra. E assim foram nascendo. O planeta foi ali sendo habitado pelos seres humanos. E todos os seres humanos receberam essa herança da morte. Pessoas passaram a morrer e passou de geração a geração. É por isso que diz a Bíblia, aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 13:
porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, até a Jesus Cristo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, né? Foi criada a lei de Moisés. Tem um versículo na Bíblia que diz que sem lei não há transgressão. Como imputar um crime a alguém não havendo uma lei escrita? E isso nós temos, né? Hoje, a nossa Constituição no nosso país, que mostra o que é certo, o que é errado, o que as pessoas devem fazer, os limites que as pessoas devem assim seguir. Então, não havendo lei, não há transgressão de pecado. Moisés criou a lei, e a lei determinou, mostrou ao homem o que era certo e o que errado. Então, a partir do momento que foi criada a lei, o homem ali passou a incorrer em transgressão da lei. Mas desde o princípio, o homem já vinha transgredindo a lei de Deus. Deus disse no princípio para que eles obedecessem e não se alimentassem daquela árvore, mas eles comeram. Aqui diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, teve um limite. A morte reinou desde Adão até Moisés. Onde a lei de Moisés ali habitava, a morte reinou até aquele período de tempo. Ou seja, a partir de que veio Jesus Cristo, estabelecendo ali um novo conceito, a morte passou a não reinar mais. Você sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Olha, irmãos, Adão foi tentado e não resistiu à tentação. A semelhança de Adão, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus também foi tentado, mas ele venceu a tentação. Irmãos, compreendem? Abra sua Bíblia. É por isso que nós dizemos, é por isso que o apóstolo Paulo diz: o primeiro homem era terreno, o segundo é do céu. O primeiro homem, Adão, foi feito do pó da terra, Deus assoprou sobre ele o Espírito e ele se tornou alma vivente. O segundo homem, Espírito vivificante, Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ele gerado no ventre de uma mulher por obra e graça do Espírito Santo. Vamos ver a tentação de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás também não foi tentado pelo diabo. Tentou, Satanás também não tentou Adão e Eva no princípio. Da mesma forma, ele também tentou a Jesus. Satanás tentou o primeiro homem da terra e tentou também o segundo homem, Jesus Cristo. Mas Jesus venceu a tentação. Jesus fez e provou à humanidade que é possível
vencer a tentação de Satanás, que é possível ser vencedor. A Bíblia sempre diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim como vencemos a tentação do vício, assim como vencemos a tentação da prostituição, assim como vencemos a tentação do adultério, assim como vencemos as tentações, por mais difíceis que sejam, que venham contra nós, porque Jesus Cristo veio como homem e as venceu. O homem que não aceita Jesus e vive na prática do pecado, vive na herança do pecado e da morte. Mas o homem que aceitou a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, este homem, ele é vencedor. Ele obterá a ressurreição e a vida, porque Jesus Cristo, ele morreu como homem, mas ele fez algo que o primeiro homem não pôde fazer. Ele fez algo que Adão não pôde fazer, que foi ressuscitar dentre os mortos, ressurgir dentre os mortos, dando direito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, entenderam? Então não há desculpa. É por isso que precisamos aceitar esse Jesus, para que a nossa herança não seja a herança do pecado e da morte, mas a herança da ressurreição da vida. Nós podemos morrer, mas aquele que obedece a Jesus Cristo tem a promessa da ressurreição dos mortos. Assim como Cristo ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar. Que maravilha! Então, meus amados irmãos, devemos nós obedecer ao Evangelho, devemos nós andarmos de acordo com o ensino da palavra de Deus, para alcançar a salvação das nossas almas. Jesus deixou para nós a herança da ressurreição e da vida, mas essa herança é condicional. Não é condicional, não nos diz por aí que não é condicional. Se não fosse, Jesus não teria dito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A salvação, ela é condicionada ao quê? A crença. Para alcançar a salvação é preciso crer no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, e que Ele veio para substituir a humanidade, para substituir o homem na sentença de Deus lá no princípio, porque no dia que do fruto comeres, certamente morrerás. Foi a sentença de Deus no princípio. Então, o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, estude a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15.
Olha o mistério das Escrituras Sagradas. Vamos ver de novo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Você quer permanecer como Adão? O terreno está sujeito à morte. Ou você quer permanecer como Cristo? Quem está como Cristo passa pela ressurreição. De que lado você está? Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, se aceitarmos a Cristo como Salvador. E agora isso digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda, a incorrupção não entra no céu. Eis aqui, pois digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que morreram em Cristo, e nós, os que estivermos vivos pela ocasião da vinda do Senhor, no dia do arrebatamento, aquela ocasião em que o próprio Jesus Cristo disse no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É palavra, é Bíblia. Porque convém que essa carne, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, este corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, disse Paulo aos Romanos, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Você foi vencido por Jesus Cristo e por aqueles que seguem o Evangelho de Jesus. A morte foi vencida, assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Deus deu direito a todo aquele que nele crê à ressurreição dos mortos, a herança da ressurreição e da vida. Creia nisto, creiam nisto, porque nessa crença que nós teremos o direito de ressurgir dentre os mortos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto aqueles que não creem, o que será daqueles que não creem no Evangelho, que não obedecem ao Evangelho?
apóstolo Pedro, ele foi bem claro na sua palavra, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ou seja, se já é difícil para quem frequenta a casa do Senhor e está reunido no aprisco do Senhor alcançar a salvação, o quanto mais difícil será para aqueles que estiverem fora. É por isso que a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E só existem dois caminhos: um que conduz aos céus e outro que conduz ao inferno. Só existem duas portas: uma que conduz à salvação e outra que conduz à perdição. Jesus foi bem claro nas suas palavras. Jesus foi bem claro: estreita é a porta e apertado como o caminho que conduz à salvação, por isto poucos são os que entram por ele. Mas por ser larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que seguem por ele. E a Bíblia diz: aquelas pessoas que se iludem com o mundo, que há caminho que para o homem parece direito, mas o final deles são os caminhos que levam à morte, ou seja, a morte eterna. Você quer ficar na morte, ou você quer receber a herança da ressurreição da vida? De que lado você quer ficar? De que lado você está? Ao lado de Jesus ou ao lado daqueles que desobedecem, como Adão e Eva, e receberam a herança da morte? De que lado você quer ficar? Disse o apóstolo Paulo também aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33 em diante: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com os falsos mestres que vos ensinam uma doutrina diferente. Já à época dos apóstolos haviam pessoas assim, que ensinavam doutrinas diferentes àquela que os apóstolos ensinavam. Nós falamos aqui sobre os 4 pilares do Evangelho: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Estes são os 4 pilares do Evangelho. O primeiro pilar: a pessoa deve estar enquadrada dentro da doutrina dos apóstolos. Se não estiver enquadrado dentro da doutrina dos apóstolos, diz a própria palavra, seja anátema, ou seja, maldito. Aquele que não se enquadra e ensina algo diferente para a humanidade. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 também diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ainda não têm. Mas a partir do momento que você ouve uma pregação como essa que nós estamos fazendo aqui, você já não é mais inocente. Você passa a conhecer o Evangelho. A partir do momento que você conhece e ouve o Evangelho, você já não é mais inocente.
Atos Apóstolos, que diz bem claro para nós que Deus não tomando em conta os tempos da ignorância, os tempos em que você não conhecia o Evangelho, Deus não toma em conta, mas a partir do momento que você ouve o Evangelho, aí sim, Deus toma em conta sim. Se você, sendo obreiro, pastor ou membro da igreja, conhecedor do Evangelho, cai em adultério ou pecado, Deus leva em conta sim. Tem que passar pela disciplina do Senhor. Quantas pessoas hoje casam e se divorciam diversas vezes, estando na igreja, e vocês sabem o que diz as Escrituras: isto é como adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os que se prostituem ficarão de fora, os cães, os idólatras, os feiticeiros, os que amam e cometem mentira, os adúlteros, todos os que andam em desacordo com a palavra de Deus, segundo as Escrituras, ficarão de fora. Agora, essa palavra serve tanto para mim que prego, quanto para todos, porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Serve para todos. O apóstolo Paulo diz: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Pregamos, aprendemos pregando, para que nós mesmos não venhamos a ficar reprovados. Como disse o apóstolo também a Timóteo, seu filho na fé, obreiro, nós obreiro, presbítero, na obra de Deus, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, nelas persevera, tanto para que possas salvar a ti mesmo, quanto aquelas pessoas que te ouvem. Mas primeiro, tenha cuidado de ti mesmo, quantas pessoas, quantos obreiros, quantos pregadores, quantos pastores não estão vigiando. Não estão vigiando. A palavra de Deus é bem clara no que diz respeito à vida do bispo, do obreiro, marido de uma só mulher, que tem os seus filhos em sujeição. Mas os obreiros têm se casado com diversas esposas por aí, têm se divorciado várias vezes e casado com outros. Isso está se tornando rotina normal no cristianismo. Mas Deus, Ele há de vir, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Jesus está vendo. Jesus está vendo tudo o que tem acontecido. Cuidado, Ele há de vir a hora em que não penseis. É de Jesus. Aquele texto bíblico que diz na palavra de Deus: porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam dias normais do seu cotidiano, plantavam, edificavam. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, plantavam e edificavam. Mas quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Ele virá de repente, não abrir e fechar de olhos. Nós lemos aqui agora há pouco. Vai pegar muitas pessoas de surpresa.
passos quanto à fé. É por isso que a Bíblia é bem clara. Palavras de Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muita gente pregando o Evangelho, assim como eu, muitos irmãos, muitos obreiros pregando o Evangelho, mas quem determinará quem será salvo é Deus. Diz a Bíblia: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus, Ele sonda as nossas vidas, Ele tudo percebe, Ele tudo vê. Não adianta querer fazer nada às escondidas. Deus conhece a sua história. A você, obreiro, um conselho que Ele deu: conserte-se diante de Deus, porque Jesus Cristo está às portas. Deus não tem por inocente aquele que é culpado, mas se você se arrepender, a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas os de todo mundo. Mas tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Tudo isso é palavra, é Bíblia. O autor do pecado: Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, disse o Senhor, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva e vive hoje enganando muita gente, ela é o próprio diabo. O Apocalipse a cita como lado, como o dragão. Lá no Apocalipse nós vemos também a Trindade, a imitar a Trindade de Deus. Existe a Trindade satânica, o dragão, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. O dragão representa Satanás. A besta que subiu do mar é o anticristo, e a besta que subiu na terra é o falso profeta. Ou seja, Satanás, o anticristo, que é o homem, e o falso profeta, que é um líder religioso. Satanás, que é o dragão, a besta que subiu do mar, o anticristo, que é o líder de um grande império mundial. Quem sabe um presidente da república, ou um presidente, ou o primeiro-ministro de um grande império dos nossos dias. E a besta que subiu da terra, que é um falso profeta, um líder religioso. Quantos falsos profetas se têm levantado neste mundo a ensinar palavras contrárias daquelas que temos ensinado? Então, cuidado. A semelhança do diabo, a semelhança de Satanás, tem andado essas pessoas, tentando ludibriar o homem, levando-os a pegar pontas doutrinas por aí, sendo levantadas por homens e mulheres que se desviaram da verdadeira doutrina dos apóstolos, ensinando coisas que não convêm. Cuidado, são agentes de Satanás nessa terra. Como diz a Bíblia,
Eles saíram de nós, eles estavam conosco, mas não eram de nós. Satanás os conquistou. Então, muitos, como Demas, que andava ao lado do apóstolo Paulo, abraçou o presente século. Muitos também têm abraçado o presente século. O mundo tem se desviado e ensinado doutrinas por aí contrárias à doutrina dos apóstolos. Então, Satanás, a antiga serpente, tentou Adão e Eva no princípio, tentou Jesus, como nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 4, tentou Adão e Eva, venceu, mas tentou Jesus, perdeu, porque Jesus Cristo não aceitou a tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus estava ali como homem, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele está para mostrar a nós que é possível vencer a tentação. Não queira se justificar usando textos bíblicos, dizendo que a carne é fraca, para justificar o motivo pela qual você pecou. Porque Jesus foi vitorioso e nós também poderemos ser. Dando-nos o exemplo de Jesus, que é possível sermos vencedores e mais que vencedores. No mundo você pode ser feliz e vencedor, mas mais que feliz e mais que vencedor é só em Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. Satanás era originalmente querubim ungido. Deus me deu também livre-arbítrio, mas ele preferiu desobedecer a Deus. Ele preferiu o quê? Querer ser Deus. Quantas pessoas brincando de ser Deus nos últimos tempos? Tem gente querendo aí encontrar uma solução para a causa da morte, tentando criar remédios e coisas que evitem os homens a passarem pela morte, brincando de ser Deus. Mas não tem jeito, jamais o homem conseguirá evitar que as pessoas morram, porque não são deuses. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas parte dessa imagem, dessa semelhança, foi perdida no jardim do Éden. Os homens têm uma sabedoria elevada, mas ela é limitada. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Muito bem. Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Com a sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, os demônios. Quantas pessoas se sujeitam à palavra dos falsos profetas? Também foi assim no céu. A Bíblia diz: com sua queda vieram com eles anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão, segundo disse o apóstolo Pedro, segundo Pedro capítulo 2, versículo 4, e Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A
intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim o pecado não teve a sua origem no Éden. O pecado iniciou com a rebelião de Satanás no céu, né? Meus amados, foram abertos os olhos de ambos. Deus havia dito para ele que eles não comessem daquela árvore, do fruto daquela árvore. Como nós falamos no início da nossa lição, todos nós sabemos que o nosso futuro sempre é determinado pelas escolhas que nós fazemos no presente. Viu? Todo o futuro da humanidade foi determinado, isso até Cristo, por causa da escolha que Adão e Eva fizeram naquela época, no seu passado. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. A Bíblia diz que Deus passava toda a viração do dia ali no jardim do Éden e conversava com o homem. O homem falava diretamente com Deus, mas quando ele pegou, ele passou a esconder-se. Ele se escondeu de Deus. E ali, meus amados irmãos, Deus, por incrível que pareça, saiu a procurar. É claro que ele, na sua licença, sabia onde o homem estava, mas saiu a buscar o homem. E o homem se escondendo de Deus, porque havia pecado. Meus irmãos, a primeira coisa quando uma pessoa peca é parar de frequentar a casa de Deus. Aquelas pessoas que ciclicamente, claro, por incrível que pareça, né, andam escondendo o seu pecado, estão dentro da igreja escondendo o pecado, mas Deus vê tudo. Mas, meus amados irmãos, há muitos que quando pecam, param de frequentar a casa do Senhor. Mas a Bíblia diz: se nós pecarmos, nós temos o advogado Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, mas tem que passar pela disciplina de Deus. Então, o homem passou pela disciplina de Deus, levando consigo a morte, e a morte veio a toda a humanidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele separa o ser humano de Deus. O pecado promove a ruptura imediata da comunhão com o Criador e promove a morte espiritual, pois a morte significa separação. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda de quem? O Redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já no princípio, já havia aqui a promessa do Redentor, do fruto, da semente da mulher. Haveria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Depois leu sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versículo 15. E em seguida, depois de você ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos que em seguida Deus pronunciou a sentença do casal. Irmão, não fica de graça. Vai pensando que Deus passa a mão pela cabeça daquela pessoa que se desvia do Evangelho. Não, tem que passar pela disciplina do Senhor. Então,
Mas nós lemos, se alguém pecar, temos um advogado. Nós vemos Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19, o que ocorreu. A mulher haveria ali de dar à luz com dor, o seu desejo seria para com o seu marido dali para frente. Ela teria que viver uma vida ali de total dependência da família, do marido. E assim ao homem, daquele momento em diante, ele haveria de conseguir tudo com o suor do seu rosto, com o fruto do seu trabalho. Deus havia criado o jardim do Éden e colocado tudo dentro dele, tudo para que o homem pudesse administrar. Agora os homens, a partir do pecado de Adão, eles deveriam arar a terra, plantar, trabalhar com o suor do seu rosto para poder conquistar as coisas. Teriam que agora Deus, ele mudou a atitude com relação ao homem. Então, foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A consequência da queda não é. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, né? Mas ela afirma a sua realidade, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Parece que estamos voltando de novo, estamos repetindo tudo de novo que já havíamos falado anteriormente. E é verdade. A palavra se aprende através da repetição. Há poucos dias nós lemos todo o livro do Salmo, eu e minha esposa. Depois, terminando o livro de Salmos, lemos todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois colocamos em nosso coração ler toda a Escritura, começando pelo Gênesis. E agora estamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 18. Já estamos terminando de ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 18. E olha, se você colocar no seu coração, é possível, porque nós somos exemplo disso. E nós vamos dizer uma coisa: essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, toda ela, até as explicações de rodapé de página, nós lemos para a glória de Deus, toda ela, e já estamos no livro do Apocalipse, capítulo 18. Toda a Bíblia, desde o texto bíblico até as explicações de rodapé de página. Então nós dizemos para você que é possível sim. Na realidade, há um mistério quanto à leitura da Bíblia. Quando você ora e pede a Deus forças para continuar lendo, você vai lendo um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, Deus vai te dando forças e você vai até o final. Mas quando você se torna relapso, você não consegue. Olha, irmãos, é possível sim ler a Bíblia toda. Há pessoas que acham difícil, mas não é difícil se você estiver debaixo da oração e do jejum.
Você é mais que vencedor, não somente com relação à tentação do pecado, mas também com o incentivo de Deus para poder você ler as Escrituras e aprender, porque o objetivo de Satanás, o nosso adversário, é viver criando situações para impedir que a humanidade tenha o conhecimento das Escrituras, é viver criando distrações para envolver o ser humano, como os meios de comunicação, a internet, as redes sociais, como distrações para impedir que as pessoas leiam as Escrituras. A pessoa passa 2, 3 horas na frente do computador, a pessoa passa 2, 3 horas na frente de uma televisão assistindo filme, mas não lê 10 minutos das Escrituras, e olha que se diz cristão. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Cuidado, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado, Satanás vive por aí bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado com a sua vida. Dá uma olhada, observe quais são as suas prioridades no dia de hoje. Procure rever os seus pensamentos enquanto é tempo. Vá para a casa do Senhor. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito. Hoje, para termos corpo, alma e espírito purificados, preparados, é preciso aceitarmos a Cristo, nos entregar a Ele. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Jesus vai te fazer vitorioso. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Como nós falamos aqui anteriormente, no mundo é possível ser feliz e vencedor, mas mais que feliz e mais que vencedor é só em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, conclusão da nossa lição. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança em Jesus. Desde a queda de Adão e Eva, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Saibam, meus amados, que em tudo que nós falamos aqui nesta manhã, tudo que nós falamos, nós resumimos toda a Bíblia. Toda a Bíblia está resumida nas palavras que nós falamos nessa escola dominical. Você sabia? Porque a Bíblia, ela se resume num só versículo, no versículo central. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o princípio, o fim de tudo é Jesus Cristo. Sem Ele não há salvação. Nenhum nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. É só Jesus. Deus não nos abandonou.
em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor Jesus Cristo possa falar melhor a cada coração, e que essa missão sirva de proveito para você, para todos. Estamos aqui pregando o Evangelho, a palavra de Deus, de graça recebeste, de graça dada. Que Deus abençoe você, é o nosso desejo, e que nós continuemos assim pregando o Evangelho, orando e vigiando, tanto eu quanto os irmãos, para que não caiamos em tentação. Vamos colocar de pé, vamos encerrar mais essa escola bíblica dominical. Se você se agradou desse texto que repasse ele, daqui a alguns dias ele vai ser apagado pelo Google, daqui a alguns dias ele vai ser apagado pelo Facebook, ou melhor, salve ele, porque nós não estamos salvando esses textos que nós estamos divulgando na escola bíblica dominical. Com 30 dias ele se apaga, eles não podem ficar ocupando muito tempo. Então, se tem servido de algum valor para você, para a sua vida espiritual, repasse ele para frente, para que outras pessoas também possam aprender e despertar nelas o interesse de estudar a palavra de Deus. Há muitas pessoas que não ouviram, há pessoas, há pastores de status, mas não é preciso ter status para pregar o Evangelho, posição social, não é preciso. Jesus chamou simples pescadores, homens no meio da sociedade, simples, para poder pregar o Evangelho. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens, disse Deus, disse Jesus Cristo a Pedro e João, Tiago, André. Jesus chamou a pessoas assim. É claro, chamou também pessoas de posição mais elevada na sociedade, como Mateus, que estava trabalhando na recebedoria, era funcionário público, trabalhava para o governo de Roma, mas Deus chamou também pessoas simples, com pouco conhecimento. A Bíblia diz iletrados, mas encheu-lhes da graça de Deus para pregar o Evangelho. Então foi da boca de homens simples, de homens humildes como Pedro, que Deus falou à igreja primitiva. Na primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Então, cuidado com a ilusão de somente dar ouvidos para pastores que estão em iminência, em posição e status elevado na sociedade, que se assentam em igrejas grandes. Cuidado, muito cuidado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, agradecemos ao Senhor por esta escola bíblica dominical. Continua conosco, abençoando a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos e todos aqueles que nos ouviram e nos ouvem pelas redes sociais. Aos enfermos, dá cura divina. Meu Deus, aqueles que estão com problemas em família, que o Senhor possa penetrar, repreendendo toda a fúria de Satanás, dando libertação a todos os oprimidos e viciados, fazendo maravilhas e sinais extraordinários na vida daqueles que ouvem o Evangelho, porque diz a tua palavra que estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas.
Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós estamos orando em favor dessas pessoas. Estabelece a saúde onde vê. Aqueles que estão se convalescendo de acidentes, Senhor, como aquele nosso casal aqui vizinho, Jesus, ajuda eles que sofreram aquele acidente de automóvel, para que tenham pronta restabelecimento da sua saúde, que sejam abençoados. Meu Deus, apoiando o teu nome, o Senhor conhece, sabe quem são as pessoas. Ajuda eles, meu Deus, para que possam recuperar-se, meu Deus, a sua saúde, os ossos venham se voltar a estar ligados e tudo venha ficar normal e tenha a sua saúde plenamente restabelecida em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja para aquele povo de Deus que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.